Quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. Com esperança renovada, ingressamos num ano novo civil. Nesta liturgia, invocaremos Maria, Mãe de Deus e nossa, para que nos acompanhe com amor e carinho ao longo deste ano que se inicia. Por sua intercessão, este nos impulsione a sermos anunciadores e construtores da paz, servindo-nos para isso também das redes sociais. Preside esta celebração eucarística Padre Anderson Campos, reitor do Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus, em São José do Rio Preto, São Paulo. Com fé, iniciamos cantando. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Boa noite a todos. Boa noite. Também damos as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Vida de televisão. Hoje nós temos a alegria de celebrar a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Celebramos o mistério da encarnação, celebramos a maternidade de Maria em Jesus Cristo e também sua maternidade a cada um de nós. Nós temos a alegria hoje de celebrar o aniversário do nosso seminarista da Diocese de Catanduva, o Felipe Serpa Aguilar. Nós rezamos pelo dom de sua vida, nós rezamos para que cada dia mais Deus o cubra de bênçãos sob a proteção da bem-aventurada Virgem Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos prestes a iniciar um novo ano. Para isso é necessário examinarmos a nossa consciência, os nossos erros, acertos. Em especial, somos chamados a buscar a reconciliação com Deus, pedindo perdão de todas as nossas faltas. Senhor, Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison.
Christe, Christe, Christe eleison. Senhor, que vireis um dia para nos julgar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade o dom da salvação eterna, dai-nos contar sempre com a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz.
Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs? Que alegria podermos nos reunir para celebrar o mistério da nossa fé, o mistério da encarnação do Verbo de Deus no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. Também somos chamados a dar graças a Deus por termos uma igreja guiada pelas mãos de Deus, que segue as tradições, a tradição, e assim nós temos a oportunidade de tocar naquilo que o próprio Deus nos concede, a sua graça, a sua bênção. Hoje, a partir do que ouvimos da leitura de Números, nós vamos ver que o próprio Deus estipula uma bênção para ser concedida diariamente ao seu povo. A bênção que nós vamos receber ao final desta celebração, ela não é algo que brotou há alguns anos ou há alguns séculos. É algo de muito tempo atrás, que, escrito por Deus na Sagrada Escritura, através dos nossos hagiógrafos, nós temos a oportunidade de receber tamanha graça. Então hoje, terminando o ano de 2025, dando início ao ano de 2026, nós seremos abençoados com as mesmas palavras que Deus abençoava o seu povo ainda na época de Moisés. Então que nós possamos acolher toda a bênção que vem do alto, e que assim nós possamos adentrar o ano de 2026 com esta satisfação, com esta moção interior de podermos sempre fazer a vontade do Senhor, convictos de que tudo dará certo e que tudo será conforme a vontade de nosso Senhor. Também celebramos a solenidade da maternidade de Maria, a Theotokos. Maria é mãe de Deus nosso Senhor. Sabe que lá nos primeiros séculos, algumas pessoas tentaram distorcer esta dimensão da maternidade de Maria como mãe de Deus. Alguns hereges costumavam dizer que Maria
é mãe somente da parte humana, da pessoa humana de Jesus, e não mãe de Deus. E aí, graças a Deus nosso Senhor, pela ação do Espírito Santo, nós podemos contar com o discernimento dos santos padres, dos mestres de espiritualidade, dos doutores da igreja, que vão nos dizer sim, que Maria é mãe de Jesus, que Maria é mãe de nosso Senhor, que Maria é sim mãe de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para a concepção de uma criança, nós não podemos dizer que nasce apenas a parte carnal e não a parte do espírito. Nós não podemos fazer distinção. Quando se nasce uma pessoa, ela nasce no seu ser completo: carne, corpo e alma. Então daí entendermos que Maria é mãe de Jesus, o Verbo encarnado do Pai. Daí entendermos que ela é mãe de Deus. E olhando para a maternidade de Maria como mãe de Jesus, nós entendemos que também, ao sermos enxertados, inseridos em Cristo Jesus, ela também é nossa mãe, é mãe da igreja. Não poderíamos entender que ela é mãe somente da cabeça e não dos membros deste corpo que é a igreja. Maria é mãe de Jesus e é também nossa mãe. Por isso a consideramos nova Eva. Se nós olharmos para a Virgem Maria, nós podemos ressaltar alguns pontos que são próprios da sua natureza. Uma jovem moça, humana, de uma família simples, mas que pôde gerar o Verbo encarnado do Pai em seu ventre, por conta de ter por primeiro gerado a sabedoria divina em seu coração. Maria, desde antes de toda a criação, ela já é predestinada a ser mãe do Salvador. Ela já é sonhada por Deus. Mas algo interessante é que em Maria o Espírito de Deus pode devolver ao Pai tamanha graça de poder colocar nas mãos do Pai a humanidade inteira, que devido à questão do pecado tinha se distanciado, mas que por este sim de Maria, tudo torna-se possível e os seres humanos podem voltar novamente ao Pai, chamando Deus de Pai. A sabedoria de Maria e o seu mergulho na graça de Deus é crucial para podermos ter esta bênção hoje de podermos ser chamados filhos de Deus. Até mesmo os anjos, as milícias celestes, ficam perplexas por conta da dimensão da fé de Maria ao acolher em seu ventre o Salvador. Olhando um pouco para a realidade do Evangelho, nós vamos perceber que o texto que ouvimos hoje, embora muito pequeno, é de extrema importância, de extrema sabedoria. Ele é sequência do texto que relata o momento em que o anjo dá a notícia a respeito de Jesus para os pastores. Logo em seguida, a este anjo une uma milícia celeste que entoa o seu hino de louvor, que dá graças a Deus pelo mistério da intervenção divina na história humana. Na dimensão divina, Jesus é eterno, mas na dimensão humana, Jesus adentra a nossa natureza, adentra também a história, para poder, assumindo a nossa condição humana, elevarmos ao grau de divinos. É bênção do alto sobre cada um de nós. E o fato de o anjo se apresentar aos pastores, nós já sabemos a condição que viviam os pastores, o como eram vistos,
Nós vemos também a dimensão do preconceito que existia na época para com estas pessoas. Mas nós sabemos que Deus, Ele ama intensamente aqueles que vivem nestas condições. E por isso, a notícia da encarnação do Verbo se dá por primeiro a estes homens, a estes pastores. E principalmente indica o sinal. Pede que eles possam ir a Belém, e o sinal é que eles encontrarão um menino deitado na manjedoura. Isso nós vemos o processo que Deus escolhe para poder nascer, para poder assumir a condição humana, a partir da humildade, a partir da simplicidade. Na pessoa deste menino Deus, nós somos chamados a colocar toda a nossa história, toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós somos chamados a apresentar as nossas fragilidades diante de Deus. E que assim o Senhor possa ser esta força motora que nos impulsiona para o céu. A não pararmos aqui nesta terra, a não pararmos nas nossas limitações, na nossa condição humana, mas sim vislumbrarmos o céu e a eternidade. Então que nós possamos recorrer à bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, possamos recorrer também a Jesus nosso Senhor, e que assim, movidos pela presença de ambos, que nós possamos também caminhar em direção ao céu, em direção à eternidade. Que nós possamos consagrar este ano que inicia a Virgem Maria, nossa mãe, que nós possamos colocar toda a nossa vida nas mãos de Deus, convictos de que tudo é graça, tudo é bênção ao nosso dispor. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, encerrando as nossas reflexões sobre a palavra de Deus, nós somos chamados a apresentar no altar do Senhor os nossos propósitos, as nossas orações, os nossos pedidos, para que assim o ano de 2026 seja um ano especial na nossa vida e que assim nós possamos alcançar todas as graças do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Cantemos o cântico de preparação das ofertas. Singela, doce, pura Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, sois o início e o fim de tudo que é bom. Concedei que, na solenidade da Santa Mãe de Deus, possamos gloriar-nos com as primícias da vossa graça e alegrar-nos com a sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na solenidade de Maria, sempre Virgem, louvar, bendizer e proclamar a vossa glória. Por obra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória de sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele vos louvamos os anjos, vos adoram as dominações, tremem as potestades. Os céus e as forças celestes com os serafins, unidos, vos celebram exultantes. Concedei também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos, antes de tudo, pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Antônio Vilar e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda a vós, Senhor. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo, em que Maria, intacta em sua virgindade, deu à luz o Salvador do mundo. Veneramos em primeiro lugar a memória da mesma Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e
e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com um olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença, no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens
e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor, sentirmos Sua presença no calor do nosso irmão. Nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nessa comunhão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus.
Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença nos une, faz-nos todos mais irmãos. Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta o Filho que se dá no vinho, que se dá no pão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Oremos. Senhor, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes. Concedei que eles nos sejam úteis para a vida eterna, a nós que nos gloriamos em proclamar a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a entoar o Te Deum. A tradição diz que se nós cantamos o Te Deum no primeiro dia do ano, também devidamente confessados, ou então com o propósito de nos confessarmos o quanto antes, que nós ganhamos as graças do alto, nós recebemos indulgência plenária. Então vamos neste momento entoar este hino e que nós possamos receber as graças do céu. Deus infinito, nós te louvamos e nos submetemos ao teu poder. As criaturas no seu mistério mostram a grandeza de quem lhes deu o ser. Todos os povos sonham e vivem nessa esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde tu estás. Santo, 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 todo-poderoso é o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a dor. Nós te adoramos e acreditamos que és Filho Santo do nosso Criador. E professamos tua verdadeira e na humanidade que plantou tamanho amor. Santo, 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 todo-poderoso é o nosso Deus.
Deus infinito, teu Santo Espírito renova o mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, nossos projetos só se realizam quando Ele falar. Todo-Poderoso, somos teu povo que dá esperança, vive a caminhar. Dá que sejamos teu povo santo que fará do mundo teu trono e teu altar. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus. Supliquemos as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre o nosso país e sobre todos aqueles que necessitam da graça do alto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, fonte e origem de toda bênção, vos conceda a sua graça, vos abençoe abundantemente e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. Amém. Ele vos conserve íntegros na fé, inabaláveis na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Amém. Ele dispõe em sua paz vossos dias e vossas ações, atenda sempre às vossas preces e vos conduza felizes à vida eterna. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos um santo ano novo, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar.